Se esse garoto conseguir consertar meu sistema em 30 minutos, eu dou R$1 milhão para ele. Foi isso que o milionário disse, alto, rindo, enquanto toda a sala explodiu em gargalhadas, apontando para o menino de rua como se fosse uma piada. Todos debocharam menos a empregada, que olhou para ele com fé nos olhos. E o que eles não sabiam é que aquele garoto estava prestes a mudar a vida deles para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Rafael tinha 13 anos e morava nas ruas do centro de São Paulo. Não tinha família, não tinha casa, não tinha nada. Só uma mochila velha com alguns trapos e uns livros que ele catava no lixo. Mas Rafael tinha algo que ninguém via. Ele era um gênio. Enquanto outros meninos da rua passavam o dia pedindo esmola, Rafael passava horas sentado na calçada lendo livros de programação, matemática e história. Qualquer coisa que ele achasse jogada fora, ele devorava. Decorava tudo. Quando conseguia juntar algumas moedas, ele ia numa lan house barata e ficava lá até o dono expulsar ele. Aprendia sozinho, fuçava na internet, assistia aulas no YouTube, lia fóruns de tecnologia, tudo sozinho. Ninguém ensinava nada para ele e ninguém ligava. Para todo mundo, Rafael era invisível, só mais um moleque sujo dormindo na rua, menos para uma pessoa, Tina. Tina era faxineira no prédio da TecBra, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Ela via Rafael todos os dias, sentado na calçada em frente ao prédio, sempre com um livro na mão. Às vezes, ela levava um pão, um suco, conversava com ele, deixava ele entrar no saguão para se aquecer quando fazia frio. Os seguranças reclamavam, mas Tina insistia. Ele não faz mal para ninguém, deixa o menino em paz, dizia ela, com aquele jeito de mãe que protege. E foi exatamente por causa disso que tudo mudou. Era uma segunda-feira de manhã. O dia estava começando e o caos já tinha tomado conta da TecBra. O sistema inteiro da empresa tinha caído durante a madrugada. Nada funcionava. Nem e-mail, nem plataforma, nem aplicativo. Nada. Clientes ligando desesperados. Contratos sendo cancelados. Prejuízo de milhões de reais por hora. No andar de tecnologia, 20 engenheiros corriam de um lado para o outro, suando frio, berrando comandos, digitando códigos, reiniciando servidores. Nada resolvia. O CEO da empresa, Ricardo Almeida, um bilionário conhecido por ser exigente e explosivo, descia e subia as escadas gritando: "Eu pago fortunas para vocês e ninguém consegue resolver isso. Alguém me dá uma solução agora." A pressão era insuportável. E no meio daquele inferno, lá embaixo no saguão, Rafael esperava sentado num canto. Tina tinha deixado ele entrar para esperar ela terminar o turno. Ele estava quieto, observando tudo. De onde ele estava, dava para ouvir as conversas dos engenheiros que desciam para pegar café, desabafar, fumar um cigarro. Rafael ouvia tudo e entendia. Ele ouvia termos como erro 504, sobrecarga no servidor, cache limpo. E ele começou a montar o quebra-cabeça na cabeça. Num momento, 3 engenheiros desceram para o saguão, exaustos. Sentaram perto de onde Rafael estava. Um deles falou: "Cara, eu não entendo. A gente já fez tudo. Reiniciou, limpou, otimizou. O erro continua." É como se o sistema travasse do nada e não conseguisse mais responder. Rafael, que estava com a cabeça baixa, levantou os olhos e perguntou baixinho: "Desculpa, vocês verificaram as camadas auxiliares?" Os 3 viraram para ele com cara de espanto. Um deles riu: "O que esse moleque tá fazendo aqui?" Outro cruzou os braços: "Camadas auxiliares? Garoto, isso é coisa de técnico. Volta a dormir." Mas um deles, Carlos, mais jovem, ficou olhando para o Rafael. Tinha algo no jeito dele. Algo diferente. "Espera, o que você quis dizer com camadas auxiliares?" Rafael engoliu seco, nervoso. "É que vocês falaram de erro 504, né? Isso geralmente é timeout. Mas se vocês já reiniciaram tudo e limparam o cache,
Talvez não seja o servidor principal. Talvez seja algo que está prendendo as requisições antes mesmo delas chegarem lá. Carlos estreitou os olhos. Tipo o quê? Tipo o banco de dados. Vocês checaram o pool de conexões? Pode ter conexões órfãs, sabe? Conexões que não foram fechadas direito e agora estão travando tudo. Silêncio. Carlos arregalou os olhos. Minha nossa. Ele saiu correndo de volta para o andar de tecnologia. Os outros dois seguiram, confusos. Rafael ficou lá, quieto, coração batendo rápido. Tina apareceu nesse momento, viu a cena, ficou com medo. Rafael, o que você fez? Eu vou ser demitida. Desculpa, Tina. Eu só tentei ajudar. Minutos depois, a sala de tecnologia estava em polvorosa. Carlos tinha falado o que o garoto disse, eles checaram, e era exatamente isso. Conexões órfãs no banco de dados, dezenas delas, acumuladas ao longo de dias, até travar o sistema inteiro. Como a gente não viu isso antes? Gritou um dos engenheiros se batendo. Mas resolver não era simples. O código era complexo. Tinha que achar onde as conexões não estavam sendo fechadas, corrigir, testar, subir de novo. E eles não tinham tempo. Foi quando Ricardo, o CEO, entrou na sala, vermelho de raiva. E aí? Resolveram? Senhor, a gente achou o problema, mas vai levar tempo para corrigir. Tempo? A gente não tem tempo. A empresa está sangrando dinheiro. Foi quando Carlos, nervoso, falou sem pensar. Senhor, quem achou o problema foi um garoto, um menino de rua que estava lá embaixo. Silêncio mortal. Ricardo virou devagar. O quê? Ele ouviu a gente falando, e ele sabia do que estava falando. Ele entende de programação. Ricardo deu uma risada seca, incrédula. Um pivete me dando aula de tecnologia. Que piada! Onde ele está? Lá embaixo, senhor. Traz ele aqui. Agora. 2 minutos depois, Rafael foi praticamente arrastado para a sala de tecnologia. Ele estava tremendo, sujo, magro, com roupa rasgada, todo mundo olhando para ele como se ele fosse um ET. Ricardo cruzou os braços e olhou para ele de cima a baixo. Então você é o gênio que descobriu o problema, é? Rafael abaixou a cabeça. Eu só ouvi vocês falando. E você acha que sabe mais que meus engenheiros? Não, senhor. Eu só leio bastante. Eu aprendo sozinho. Ricardo deu um passo à frente, olhos fixos no garoto. Tá bom. Já que você é tão esperto, vou te dar uma chance. Conserta isso. Você tem 30 minutos. Se conseguir, eu te dou R$1 milhão na hora. A sala inteira congelou. E todos, inclusive Ricardo, deu risada do garoto. Somente Tina acreditou nele. Rafael levantou os olhos assustado. Sério? Sério. Mas se você não conseguir, eu te mando preso por invasão e você nunca mais pisa aqui. Topou? Tina, que estava atrás de Rafael, falou. Senhor, ele é só uma criança. Ricardo ignorou. Olhou para Rafael. E aí? Topou ou não? Rafael respirou fundo. Eu topo. Rafael sentou na frente de um computador, pediu acesso ao sistema e começou a trabalhar. As mãos dele voavam no teclado. Ele abria arquivos, lia código, fazia anotações num papel. Os engenheiros assistiam em silêncio, impressionados. Em 10 minutos, ele já tinha encontrado exatamente onde o bug estava, num módulo de autenticação que não fechava as conexões do bloco final. Conexões ficavam abertas, acumulavam, até o sistema travar. Ele corrigiu o código, ajustou, limpou as conexões órfãs manualmente e reiniciou o serviço. 15 minutos. O sistema começou a responder. 20 minutos. Tudo funcionando perfeitamente. A sala explodiu em gritos e aplausos. Engenheiros se abraçando. Alguns chorando de alívio. Ricardo ficou parado, olhando para o garoto em choque. Rafael se virou, suando, tremendo. Pronto. Tá funcionando. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Então, lentamente, ele começou a aplaudir. E toda a sala aplaudiu junto. Naquela tarde, Ricardo chamou Rafael para o escritório dele. Tina foi junto, sem largar a mão do menino. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou Ricardo, ainda processando.
Rafael encolheu os ombros. Eu sempre gostei de aprender. Quando eu achava livros no lixo, eu lia. Quando eu conseguia ir na Lan House, eu estudava vídeos, fóruns, documentação. Eu aprendi sozinho. Ricardo balançou a cabeça impressionado. E por que você viu o problema e meus engenheiros não? Rafael pensou um pouco. Acho que é porque eu não sabia de tudo que eles sabiam. Eles tinham tanta informação na cabeça que esqueceram do básico. Eu não. Eu só pensei, se o servidor tá bom, o problema tá em outro lugar. Foi só isso. Ricardo sorriu. Depois, abriu uma gaveta e tirou um talão de cheques. Preencheu um, rasgou e entregou para o garoto. R$1 milhão, conforme prometido. Rafael olhou para o cheque, depois para Tina, depois de volta para o papel. Começou a chorar. Tina também chorou e abraçou ele. Ricardo continuou. Mas eu quero te fazer outra proposta. Eu quero te contratar, de verdade, como aprendiz técnico, salário, moradia, comida, estudo. Você vai ter tudo. E eu quero que você me ajude a criar algo novo aqui. Rafael limpou as lágrimas. O quê? Um programa para encontrar outros talentos como você, pessoas que o mundo ignora, pessoas que sabem muito, mas nunca tiveram chance. Você toparia? Rafael mal conseguia falar. Só conseguiu acenar que sim. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. Meses depois, Rafael já trabalhava oficialmente na Tecbra. Ele tinha um apartamento, roupas novas, comida todo dia e estava estudando com tutores particulares. Mas ele nunca esqueceu de onde veio. E foi por causa dele que nasceu o programa Talentos Ocultos. A ideia era simples: procurar pessoas brilhantes em situação de vulnerabilidade. Moradores de rua, faxineiros, porteiros, pessoas sem educação formal, mas com talento real. Tina foi promovida. Ela agora coordenava o programa junto com Rafael. E adivinha? Ela acabou adotando ele oficialmente. Rafael finalmente tinha uma mãe. E Tina finalmente tinha um filho. Ela foi promovida a assistente administrativa com salário digno para sustentar os dois. E ela nunca tocou no dinheiro de Rafael. Esse dinheiro é seu, filho, para o seu futuro brilhante, ela dizia com os olhos cheios de amor. O programa explodiu. Nos primeiros meses, mais de 200 pessoas foram identificadas e contratadas. Gente que trabalhava como entregador, como cozinheira, como segurança. Gente que tinha talento, mas nunca teve oportunidade. A Tecbra virou referência nacional. Outras empresas começaram a copiar o modelo. ONGs, universidades, até o governo começou a estudar o caso. E Rafael virou símbolo. Ele dava palestras, participava de painéis, aparecia na TV e ele sempre levava Tina junto. Sempre dizia, nada disso seria possível sem ela. Ela me viu quando ninguém via. Anos depois, ano da história toda, Rafael foi convidado para falar no maior congresso de tecnologia do Brasil. Mais de 10 mil pessoas na plateia. Ele subiu no palco, nervoso, mas firme. Tina estava na primeira fileira, chorando de orgulho. Ele contou a história toda, desde o dia que dormia na rua até o dia que salvou a empresa. No final, ele disse, eu não sou especial. Eu só tive sorte de ser visto. Mas quantos Rafaéis existem por aí que ninguém vê? Quantos talentos a gente perde todo dia porque a gente julga pela roupa, pela aparência, pelo endereço? Ele fez uma pausa. Competência não nasce em universidade. Competência nasce em qualquer lugar. Só precisa de oportunidade. A plateia inteira se levantou e aplaudiu por 5 minutos seguidos. Rafael continua na Tecbra e já é considerado um dos jovens mais promissores do país. Tina segue como sua mãe e mentora. E ela sempre diz, eu não salvei ele, ele me salvou. E a lição que fica é simples, mas poderosa. Nunca subestime ninguém. O próximo gênio pode estar invisível na sua frente. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, deixa um comentário falando de qual cidade você é. Até a próxima história.